Quando você se converteu, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Quando você se converteu, Deus não arrancou o teu cérebro. O teu cérebro está aí para você pensar, ok? Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que entra numa paranoia de obediência. Olha o que eu vou falar, não distorçam o que eu estou falando aqui, hein? A paranoia da obediência. Ao ponto da pessoa falar assim, pastor, eu posso comer macarrão? Irmão, dá licença, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que acha que isso é obediência, cara. Eu não vejo isso como obediência. Eu vejo isso como uma dependência emocional ao ponto assim da pessoa achar que, uau, Deus está se agradando porque eu estou pedindo para o meu pastor se eu posso viajar comer macarrão com salsicha. Pô, me dá licença. Esse tipo de exagero, né? Esse tipo de infantilidade, eu não consigo sintetizar isso na minha mente. Porque não tem coisa que é óbvia. Tem coisa que está na cara, é só você pensar. Quando Cristo te chamou, Ele te deu um fardo leve para você carregar. Pra você entregar o seu fardo pesado, se um dia você viveu oprimido do mundo, né? Você deixou a sua velha vida para trás e agora em Cristo Jesus você tem uma nova vida. Vou ler um texto bíblico aqui para você entender o que o apóstolo Paulo fala. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no livro de Gálatas, capítulo 5. Olha o que ele fala aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ok? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se Jesus te chamou para ser livre, não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Jesus te chamou para a liberdade, então não entre dentro de uma cadeia novamente. É isso que ele está falando. Ouçam bem o que o Paulo, né? Lhes digo, caso se deixem circundar, Cristo de nada lhes servirá. Porque o povo aqui estava querendo ir lá para as práticas, né, da antiga aliança, fazer circuncisão e tal. Então eles queriam servir a Cristo e também fazer circuncisão. Então Paulo está falando aqui, gente, se for para vocês virem para Cristo e querer ficar se circuncidando aí, então que fique no judaísmo de uma vez, fica para lá. Cristo de nada vai servir para vocês. Verso 3, de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Olha, ele está perguntando. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? A verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa, é Jesus, né? Quem os impediu de obedecer a Cristo? Verso 8. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Agora o verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Muita gente, com segundas intenções, usa esse papo de obediência não para discipular pessoas, mas para aprisionar pessoas. Muita gente mal intencionada nas igrejas usa esse negócio de que você tem que obedecer para colocar um jugo de escravidão sobre a vida da pessoa. Muita gente usando o artifício ou usando-se a destaque em um lugar de destaque, usa a questão da obediência, né, da servidão, para colocar sobre pessoas regras que nem elas podem cumprir. E essas pessoas se permitem se colocar debaixo desse tipo de jugo, se tornando então escravos, não de Cristo, mas escravos de homens. Irmão, dá até medo de falar isso aqui, mas essa é a grande realidade, isso acontece, cara. O próprio Jesus falou que muitos viriam, né, que pregariam por causa de outros motivos. Nem sempre é o amor. Por isso que você tem que ter sabedoria do Espírito de Deus para você entender quais são as intenções daquele que está liderando você, da igreja que você está. E eu não estou fazendo aqui um apelo para que as pessoas se rebelem, para que as pessoas, né... Mas, irmão, tem coisa, cara, que não é de Deus. Eu já passei por tanta coisa, já tentaram me subjugar. Você tem que ser obediente. Mas assim, não era uma obediência, né? Eu li a Bíblia e falava assim, peraí, cara, você não quer que eu obedeça, você quer que eu me torne o teu escravo. Porque a partir do momento que eu sirvo a Deus porque existe alguém me açoitando, eu sirvo a Deus porque eu tenho medo da mão de Deus pesar sobre mim, porque eu posso ser chamado de desobediente. Sabe por que eu digo isso? Porque a única coisa que tem que te motivar a servir a Deus não é medo de pastor, não é medo de Deus, nada disso. A única coisa que tem que fazer com que você seja motivado a servir a Deus é o sacrifício da cruz, o amor de Cristo que foi manifestado sobre você. Você precisa fazer por amor, retribuindo aquilo que foi feito na cruz.